Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Que bom estarmos na presença de Deus nessa noite, dando sequência ao tema profético desta semana, Passos de um Deus que está voltando. Nós podemos ouvir esses passos. Eu tenho rogado a bênção de Deus na sua vida. Saudamos também a todos os nossos queridos irmãos internautas que estão assistindo em outras cidades esse programa profético, esta semana de eventos finais, preparando um povo para a volta de Jesus. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus nessa noite, vamos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai amado, querido Jesus, querido Espírito Santo, querido trio celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus também de Noé, de Enoque, de Daniel e de José, nosso Deus, o Santo de Israel, a Ti te adoramos, porque o Senhor é o único Deus no céu e na terra. Santo e tremendo é o Teu nome. Cale-se toda a terra diante do Senhor. O Senhor é o primeiro e o último. O Senhor é o soberano do universo, Criador e sustentador do universo. Te adoramos, Pai, e queremos proclamar a Tua glória neste mundo. Usa-nos, usa a nossa vida como um monumento ao Teu nome, um monumento de honra à Tua santa lei. Obrigado, Pai, pelo que o Espírito Santo está fazendo na vida das pessoas, por todos que foram trazidos pelo Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, derrama a luz celestial para entendermos a Tua palavra e enche o nosso coração de gozo, de alegria, de regozijo, por entendermos que Jesus Cristo está voltando. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. O sétimo selo de Apocalipse capítulo 8 e o verso 1 é a sequência do tema que apresentamos ontem sobre os 6 selos. O sétimo selo é uma apoteose, é um clímax em que o povo de Deus vai chegar de glória, de regozijo, de alegria, e você vai se regozijar nesse tema nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos ler então o que Deus diz em Apocalipse capítulo 8 e o verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. O que é esse silêncio no céu? Quando vai ocorrer esse silêncio no céu? Será que a volta de Jesus está sendo proclamada pelo silêncio no céu? Desde criança eu aprendi que a volta de Jesus é o sétimo selo, que quando o sétimo selo for aberto, Jesus volta. Depois, agora como pastor, eu li um outro teólogo da igreja dizendo que o sétimo selo será aberto somente no final dos 1000 anos. E o silêncio proclamado no sétimo selo vai acontecer depois que a cidade santa descer do céu no final dos 1000 anos e Satanás e os ímpios forem queimados. E eu fiquei assim com a minha mente um pouco aturdida, confusa, porque uns pregando que o sétimo selo é a volta de Jesus, outros pregando que o sétimo selo e o silêncio que ocorrerá se referem ao final dos 1000 anos. Só existe uma diferença de 1000 anos entre uma interpretação e a outra, só 1000 anos. Queridos, o que é o silêncio do céu? Será que a volta de Jesus está associada com silêncio? Com arrebatamento secreto? Que ninguém vai ficar sabendo? Ou será que a volta de Jesus está relacionada com explosões de louvores, com trombetas de anjos, com voz como de trovão? Por isso, queridos, o sétimo selo relacionado à volta de Jesus não está anunciando a volta de Jesus, mas está anunciando um outro acontecimento muito importante que vai ocorrer antes da volta de Jesus. Os que creem que o silêncio no céu ocorre na volta de Jesus, dizem que o silêncio ocorre porque Jesus volta com todos os anjos e o céu fica vazio. E então
haverá silêncio no céu? Queridos, será que o silêncio no céu é porque o céu vai estar vazio de anjos? Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia descreve a volta de Jesus Cristo com trombetas, com a voz de arcanjo. Nós lemos, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,16, que o Senhor Deus descerá do céu com voz de arcanjo. Quem é o arcanjo? Miguel, Jesus Cristo. Com a voz de Jesus Cristo sendo soada, uma poderosa voz, com a trombeta do anjo de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, a volta de Jesus está fortemente associada a barulho, voz do arcanjo, sepulturas se abrindo, trombetas tocando, nada de silêncio, nada de arrebatamento secreto, nada sendo feito às escondidas. Queridos, a palavra de Deus mostra que Jesus Cristo, que criou o universo, aquele Jesus Cristo cuja morte foi protestada pelos fenômenos da natureza. A natureza protestou o que estavam fazendo para o Criador ao pregá-lo na cruz do Calvário. O sol escureceu e houve um grande tremor de terra, como que a natureza dizendo: nós rejeitamos, nós reprovamos o que vocês estão fazendo para o Criador dos céus e da terra. Essa mesma natureza se manifestará novamente na segunda vinda de Jesus, e não haverá silêncio, porque nesse momento da volta de Jesus haverá gritos de louvores, os anjos tocarão trombetas, toda aquela multidão de salvos que já está no céu, porque subiram para o céu após a ressurreição de Jesus. Existe uma grande multidão, as primícias dos salvos, as primícias dos mortos já estão no céu. Eles voltam com Jesus e eles voltam gritando aleluias, gritando louvores a Deus, porque o reino do mundo se tornou o reino do nosso Cristo. Por isso, queridos, o sétimo selo não tem nada relacionado especificamente com a volta de Jesus, mas há um grande acontecimento que ocorre um pouco antes da volta de Jesus. Entre a volta de Jesus e a abertura do sétimo selo, existe um espaço onde vão ocorrer uma série de eventos finais. Os eventos finais que ocorrerão depois que o sétimo selo for aberto, mas antes da volta de Jesus, são as 7 trombetas e as 7 pragas. As 7 trombetas e as 7 pragas anunciam tragédias, destruição, catástrofes que ocorrerão depois da abertura do sétimo selo, porém, antes da volta de Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 8 e o verso 2. Vocês podem ler conosco. Vamos ler. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Vejam que eu estou lendo o verso 2 do capítulo 8. Nós já lemos o verso 1, que diz que o sétimo selo foi aberto e houve quase meia hora de silêncio no céu. E no verso 2 diz que quando o sétimo selo foi aberto, os anjos que estavam diante do Senhor no céu receberam nas suas mãos o quê? As 7 trombetas. Quando os anjos receberam as 7 trombetas? Depois que Jesus abriu o quê? O sétimo selo, não antes. As 7 trombetas não se referem a acontecimentos que ocorreram na Idade Média ou antes da abertura do sétimo selo, porque nós temos que respeitar a palavra de Deus que diz: após Jesus ter aberto o sétimo selo, eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. E o verso 6 do capítulo 8: e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Vejam, queridos, depois que Jesus abriu o sétimo selo, depois dos anjos receberem as trombetas nas suas mãos, então eles se prepararam para tocar as trombetas. Estão vendo a sequência? Não podemos dizer que
o sétimo selo é a volta de Jesus. Não temos um verso bíblico que apoie e que suporte este pensamento. Não podemos dizer que o silêncio do sétimo selo ocorrerá no final dos 1000 anos, quando os ímpios e Satanás forem mortos, porque não existe apoio bíblico para tal teoria. Mas nós podemos crer que haverá um silêncio no céu quando o sétimo selo for aberto. A Bíblia diz que quando Jesus abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. O silêncio está associado com alegria ou com tristeza? A que você associa o silêncio quando, antes de iniciar uma partida de futebol, geralmente acontece isso às vezes, não é? Eles dizem, vamos fazer 1 minuto de silêncio. É por algo alegre, feliz ou por algo triste? Algo triste. Quando o juiz assentado no seu trono, na corte, está para dar a sentença final, o réu está sentado na cadeira, e o auditório, todos os jurados estão ali olhando para o juiz, e o juiz está pronto para dar a sentença final. Existe um período de suspense, existe um momento de tensão, de expectativa, um momento em que ninguém pisca, ninguém nem respira, ficam assim, atentos, esperando a última sentença. Esse é um momento muito tenso. Queridos, antes de Jesus Cristo voltar a esta terra, haverá um momento de muito grande tensão, muito grande suspense. Por quê? Porque a porta da graça, que por séculos e séculos esteve aberta, a porta da graça que por milênios esteve escancarada para todo aquele que quiser, como diz a Bíblia em Apocalipse 22, aquele que quiser, venha. O Espírito diz, vem. E aquele que ouve, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. A porta da graça está aberta. Mas há um momento em que a porta da graça vai se fechar. E no momento em que a porta da graça estiver se fechando, há um momento de muita tensão no céu, porque existem os conversos da última hora. A Bíblia fala sobre os conversos da hora 1/10. Os conversos da hora 1/10, meus queridos, não são poucos. Não são poucos os conversos da hora 1/10. O momento de maior suspense se dá quando Miguel, o grande príncipe, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele se levanta. Daniel capítulo 12, verso 1, diz que Miguel se levanta pelo seu povo. Ellen White usa esse texto de Daniel capítulo 12, verso 1, onde menciona, e Miguel se levanta para libertar o seu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro da vida. Esse termo, Miguel se levanta, Ellen White usa esse termo e esse verso para dizer que ele se levanta para fechar a porta da graça, para libertar de uma vez por todas os seus escolhidos. Queridos, quando Jesus Cristo se levanta, ele levanta a mão e diz, está feito. Quem é injusto, permaneça na sua injustiça. Quem é imundo, permaneça na sua imundícia. Mas quem é santo, seja santificado ainda. Queridos, quando Jesus Cristo pronunciar esse texto de Apocalipse capítulo 22, a porta da graça será fechada. E será um momento de muita tensão, porque ao mesmo tempo que os conversos da hora 1/10 estarão sendo salvos, mas há uma multidão que ninguém podia contar de perdidos. Há uma tensão no céu em torno do fechamento da porta da graça. Quantas vezes a Bíblia fala, ou quantas vezes Deus fala sobre o silêncio no céu? 2 vezes. 2 vezes Deus fala sobre o silêncio no céu. O silêncio no céu, meus queridos, ele aconteceu no passado, e o silêncio no céu vai acontecer no futuro. O silêncio no céu, ele nos aponta para as 2 direções, passado e futuro. O que aconteceu no céu, que provocou silêncio no céu, no passado? Quando Jesus Cristo estava no Getsemane, no jardim do Getsemane.
E por 3 vezes Jesus Cristo orou: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Por 3 vezes, a natureza humana de Jesus recuou em face da morte e do sofrimento e da angústia. Por isso ele clamou por 3 vezes, para que Deus evitasse que ele passasse pelo cálice amargo da morte, bebesse o cálice amargo da morte. Jesus Cristo, quando ajoelhado no Getsêmani, suando gotas de sangue, sendo atormentado e pressionado por Satanás. Satanás não mandou um anjo, um demônio. Satanás veio em pessoa para atormentar e pressionar Jesus Cristo, torturá-lo, tentá-lo fazer desistir da salvação da humanidade, fazê-lo desistir de morrer pelo ser humano. Querido, Satanás estava ali em pessoa no jardim do Getsêmani. Mas, queridos, tal foi a pressão, tal foi a agonia de Jesus Cristo, que o seu suor se tornou em sangue. O reino da graça estava sendo plantado, o reino da graça estava sendo estabelecido, a porta da graça estava sendo escancarada para todo aquele que crer nele, seja salvo. Aquele que quiser, venha. Quem ouve, diga vem. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Um dia a porta da graça foi aberta. Foi no jardim do Getsêmani e foi na cruz do Calvário que a porta da graça foi aberta, confirmada pelo sangue de Jesus Cristo. O reino da graça foi estabelecido em cima de sangue. Você e eu fomos comprados pelo ouro do sangue de Jesus e pela prata das suas lágrimas. Jesus nos comprou, somos dele, e ele pagou um alto preço. O reino da graça passou a existir e vai deixar de existir. Iniciou com a decisão de Jesus de salvar a humanidade, custasse o que custasse. Mas vai terminar o reino da graça. A porta da graça um dia vai se fechar, assim como a porta da arca de Noé se fechou. Terminou o período de graça para os antediluvianos, assim como terminou o período de graça para os sodomitas, homossexuais, lá de Sodoma e Gomorra. Assim também, queridos, o período de graça vai terminar para os nossos dias, para os nossos tempos. E o 7º selo aponta para o fechamento da porta da graça, quando haverá de novo silêncio no céu. O reino da graça foi estabelecido com o sangue de Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 661 em diante, Deus descreve com palavras emocionantes a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Eu quero ler para vocês textualmente as palavras que Deus escreveu ali. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela probante hora. Não orava agora Jesus pelos discípulos, mas por sua própria alma, assediada da tentação e pela angústia. O tremendo momento chegara, aquele momento que decidiria o destino do mundo. Na balança oscilava a sorte da humanidade. 3 vezes recuou a sua humanidade do derradeiro e supremo sacrifício. A natureza vergada de Jesus o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Desejado de Todas as Nações, página 664. Deus instruiu, Deus inspirou Ellen White a escrever o livro Desejado de Todas as Nações. Quem é o desejado de todas as nações? Jesus é o desejado. Queridos, ali ela descreve a agonia de Jesus. E ela diz, houve silêncio no céu, nenhuma harpa soava. Os anjos emudeceram. Quando os anjos estavam contemplando Jesus no Getsêmani, os anjos se calaram, não tocaram suas harpas. Moisés emudeceu. Moisés está no céu, mas Moisés se calou, porque Jesus, se falhasse, Moisés teria que voltar do céu para a terra, não poderia continuar no céu.
Enoque emudeceu, Elias ficou calado. Moisés, Enoque e Elias estavam olhando para o Getsêmani, olhando para Jesus Cristo que clamava: Pai, passa de mim este cálice. Pai, se possível, passe de mim este cálice. E terceira vez: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E eles estavam naquela expectativa, naquele nervosismo, pensando: será que ele vai desistir? Será que ele vai mesmo morrer por nós? Por isso houve silêncio no céu. Nenhuma harpa tocou. Mas, queridos, finalmente, Jesus Cristo fez a sua decisão. Salvarei o homem, custe o que custar, da minha parte. Eu aceito o batismo do sangue, porque Jesus foi batizado no sangue, para que por meio dele, milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna, amém? Quando Jesus Cristo fez essa decisão, salvarei o homem, custe o que custar da minha parte, houve uma explosão no céu. Uma explosão de louvores, uma explosão de aleluias, uma explosão de hinos, uma explosão de alegria, de felicidade. Enoque, Moisés, Elias explodiram em alegrias, em gritos de aleluias. Os anjos tocaram suas trombetas. Por quê? Porque com a decisão de Jesus Cristo de morrer pelo homem, custasse o que custasse, quem caiu do céu pela segunda vez? Satanás. Pela segunda vez Satanás foi expulso do céu, porque até então ele era o representante da família humana. Lembram-se vocês da história de Jó? Quando colocou um concílio no céu e vieram representantes de todos os mundos criados por Deus, e lá foi o representante do planeta Terra. Quem era ele? Satanás. E Deus perguntou a Satanás: de onde vem, Satanás? E ele disse: de onde venho? De onde o senhor acha que eu venho? Eu venho da Terra, do meu planeta. Eu venho de andar e passear por ela. Sabe quem anda passeando pela Terra? Satanás. Às vezes eu vejo pessoas passeando pela Terra. Queridos, vocês não estão passeando pela Terra. Você não foi chamado por Deus e você não nasceu nesta terra para passear por ela. Só Satanás passeia pela terra. Os filhos de Deus têm uma missão na terra: glorificar o nome do Pai. É um campo de batalha para você e eu, que amamos a Jesus. Nós estamos num campo de batalha, o conflito entre o bem e o mal. E nós nos colocamos ao lado de Jesus e temos as hostes das trevas como inimigos. E não há tréguas. Quando estamos acordados, estamos lutando. Quando estamos dormindo, os anjos de Deus estão nos protegendo. Mas é uma guerra sem trégua até Jesus voltar. Não passeamos pela terra. Mas Satanás era o representante da terra. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Satanás foi desmascarado, caiu sua máscara. Os anjos que eram fiéis a Deus também eram amigos de Satanás. De quando em quando Satanás ia ao céu nos concílios, ele conversava com os anjos de Deus. E eram amigos, porque os anjos ainda não tinham entendido o verdadeiro caráter e a verdadeira intenção de Satanás. Mas quando, queridos, Jesus Cristo foi crucificado na cruz, quando Satanás pregou Jesus na cruz, os anjos viram Satanás como um assassino, pelo que estava fazendo para o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos. Romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre os anjos de Deus e Satanás. E nunca mais ele retornou ao céu. Nunca mais ele retornou ao céu. Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, deixando a sepultura vazia, o túmulo aberto, subiu ao céu como representante seu, como meu advogado, como nosso intercessor. Qualquer questão, qualquer pergunta que Deus Pai tem em função da terra, ele pergunta para Jesus. Ele não pergunta mais para Satanás: como vai o meu servo Jó? Não. Hoje, Deus o Pai pergunta para Jesus Cristo, o Deus Filho: como vai o meu amigo Euler? Como vai a minha filha Leila? Como vai a minha filha Nilce, lá na terra? E Jesus diz: ela vai muito bem. Sabe, querido Pai, ela vai se batizar sábado. Eles vão se batizar sábado. A quem Deus o Pai pergunta?
a Jesus, porque ele é o representante da família humana. Desde quando, irmãos, ele é o representante da família humana? Desde quando ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos e disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ele subiu ao céu e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo para a sua igreja. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E em 1844 ele foi entronizado como juiz do tribunal celestial, advogado nosso e advogado do Pai. Ele é tudo em todos. Jesus Cristo é isso. Ele é tudo em todos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas ele é o nosso irmão, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Eu posso abraçá-lo, coisa que os anjos não podem fazer. Anjos não podem abraçar Jesus, eles ficam de longe, curvados, adorando. Mas nós, seres humanos, nós corremos, furamos a fila, pulamos em Jesus, abraçamos Jesus, porque nós somos irmãos de carne. E o Deus Pai é nosso Pai. A relação sua com o Pai é de pai e filho. A relação sua com Jesus é de irmão com irmão. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Jesus se ligou a você e a mim por laços eternos que jamais se partirão, tomando a forma humana para todo sempre. Reterá a forma humana, reterá a natureza humana, será o segundo Adão para sempre. Queridos, quando Jesus Cristo disse: eu morrerei pelo ser humano, custe que custar, houve essa explosão do céu. E Apocalipse 12:10 se cumpriu. Apocalipse 12:10 se cumpriu. Vamos ler. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Agora, e agora? No momento em que Jesus tomou a decisão de salvar o ser humano. E o que mais eles disseram? Porque já o acusador dos nossos irmãos, cuidado quem acusa irmão. Quem acusa irmão é de Satanás. A Satanás é o acusador dos irmãos. Nunca aponta o dedo. Os filhos de Deus não apontam o dedo. Os filhos de Deus estendem a mão. Estender a mão é de Jesus. Apontar o dedo é de Satanás. Ele é o acusador dos irmãos de Cristo. Mas já é derribado o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus nos acusava de dia e de noite. Nunca mais Satanás no céu. Satanás, desde que Jesus morreu na cruz, está preso no planeta Terra. E durante os 1000 anos, de Apocalipse 20, continuará preso no final, durante os 1000 anos. E no final dos 1000 anos, ele vai se libertar dos 1000 anos para ser queimado no lago de fogo e enxofre. Queridos, ele é o anjo do abismo. Tudo isso, queridos, tudo isso aconteceu no Getsêmani e no Calvário, implantando o reino da graça do nosso Senhor. Uma vez mais haverá silêncio no céu. Uma vez mais. Apocalipse 8:1 diz: e havendo aberto o 7º selo. Agora está falando do silêncio no céu, no futuro. Houve quase meia hora de silêncio no céu. O silêncio no céu aponta para o passado e para o futuro. O silêncio no céu aponta para o início do reino da graça, quando a porta da graça foi aberta, e para o fechamento da porta da graça. É muito conhecido esse termo, essa expressão, fechamento da porta da graça. Ela vai se fechar. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje é dia de confissão, e a nossa religião, ela tem que ser feita e composta de confissão diária, constante. Precisamos confessar mais, toda hora, porque aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. E havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu, por quase meia hora, e veio outro anjo. Esse outro anjo está com letra maiúscula, estão vendo aí? Porque não é um anjo, esse é o anjo do concerto. É o anjo do concerto. É Jesus o anjo do concerto. Essa expressão anjo do concerto, ela aponta para Jesus. Veio então este anjo, que é Jesus, o anjo do concerto, e se colocou junto ao altar. Por que eu sei que é Jesus? Porque anjo não pode se colocar junto ao altar. Anjo não pode ter incensário na mão. Quem tem incensário na mão são seres humanos que trabalham com Jesus na intercessão pelos santos. Aquela multidão que subiu para o céu, os 24 anciãos, lá em Apocalipse 5, diz que eles têm incensários na mão.
e ajudam Jesus no ministério da intercessão pelos santos, pelos filhos de Deus na terra. Mas anjos não podem interceder, porque anjos são anjos. O intercessor tem que ser membro da família daquele por quem ele intercede. Por isso Jesus, para ser seu intercessor, teve que se tornar membro da sua família, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Por isso esse anjo que se colocou junto ao altar, tendo na sua mão o que? Um incensário de ouro. Não é outro senão o próprio Jesus Cristo. E foi-lhe dado muito incenso. Pouco incenso aplica-se a uma pequena intercessão. Mas quando se coloca muito incenso dentro do incensário de ouro, é porque a intercessão é grande, é poderosa, é majestosa. E porque essa intercessão é grande? Porque é a última intercessão. Depois desta última intercessão, Jesus jogará fora o incensário. Uma vez Jesus tendo jogado fora o incensário, ele não intercede mais. A porta da graça estará fechada para sempre. Por isso a última intercessão é muito grande, com muito incenso, porque ele intercede pela grande multidão que vai se converter na hora undécima. Ele vai interceder pelos filhos da igreja que se afastaram da igreja. Você papai, você mamãe, que tem filhos longe de Jesus, continuem orando, intercedendo por eles, não desistam. Se você morrer orando, Jesus continua fazendo a sua oração, porque orações não morrem. Homens e mulheres morrem, mas orações não morrem. Estevão morreu orando: Pai, perdoa-os, esses que estão me apedrejando, porque eles não sabem o que estão fazendo. Estevão morreu, mas a oração dele não morreu. Continuou viva nos ouvidos de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Até que Saulo se tornou Paulo. Orações não morrem. Orações de pais que morrem orando, intercedendo pelos filhos, serão atendidas nesta última grande intercessão de Jesus. Aqueles que nós consagramos a Jesus, nós teremos esses. Por isso eu digo todo dia do meu filho é santo ao Senhor. Minha filha é santa ao Senhor. Minhas netinhas são santas ao Senhor. E vou mencionando nome por nome. Minha esposa é santa ao Senhor. Queridos, quando nós santificamos e dedicamos a Deus, nosso filho, nossa filha, nossos netos, nossos esposos, nossas esposas, Deus ouve as orações. E esta grande última intercessão trará de volta os filhos afastados. Queridos, aqui diz: Jesus colocou muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Queridos, a última grande intercessão do sumo sacerdote Jesus Cristo, diante da arca do concerto, onde está o trono de Deus, Ele é o nosso intercessor. Ele vai levantar a sua mão diante do Pai e vai falar: Pai, aqui está o sinal na minha mão. Eu morri por este, eu morri por aquele. Ele é meu, Ele me ama e eu o amo. Queridos, quando nós aceitamos a Jesus, Ele diz: vocês vão me confessar diante dos homens, e eu vou confessar vocês e o nome de vocês diante do meu Pai. Então eu vi Jesus, depois da última grande intercessão, então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, levantou a mão e lançou o incensário sobre a terra, levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Isso nós lemos, queridos, em Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8 e o verso 5, abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8 e o verso 5, aqui nós lemos, capítulo 8 e o verso 5, e o anjo, este anjo é o anjo do concerto, Jesus, tomou o incensário, encheu do fogo do altar, para a grande intercessão ele encheu de muito incenso. Uma vez terminada a intercessão, ele agora enche o mesmo incensário de ouro com fogo do altar. E o que mais ele faz? E o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E diz o verso 6,
E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Está claro, irmãos? Depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra, fechar a porta da graça, dizer, está feito, o imundo continua sendo imundo e o santo continua sendo santificado. Então ele lança o incensário e os anjos se preparam para tocar as trombetas. Quando? Depois da abertura do 7º selo, depois da grande intercessão, depois do fechamento da porta da graça, depois de Jesus lançar o incensário sobre a terra. Está claro, queridos? Os conversos da hora undécima formam uma grande multidão, que incluem os nossos filhos afastados da igreja. O anjo tomou um incensário, encheu do fogo o altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, relâmpagos, terremotos. Então os anjos se prepararam para tocar a trombeta. Quando Jesus lançar o incensário cheio do fogo do altar sobre a terra, a porta da graça já estará fechada para sempre. E então o que acontecerá? Satanás fará a obra que ele sempre quis fazer, mas ele não tinha o consentimento divino. Satanás fará a obra de destruição que sempre desejou fazer, mas estava bloqueado pelos anjos, pelos 4 anjos que seguram os 4 ventos. E os 4 anjos de Apocalipse 7 seguram os 4 ventos, para que não haja destruição em massa, até que os filhos de Deus e as filhas de Deus sejam selados nas suas testas com o selo do Deus vivo. Mas uma vez você sendo selado pelo selo do Deus vivo, Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra, fecha a porta da graça. E então, querido, Satanás começa a obra de destruição. Nós lemos, Satanás terá completo domínio sobre os impenitentes, não sobre os filhos de Deus. Não sobre os filhos de Deus. Satanás não poderá tocar os filhos de Deus após o fechamento da porta da graça. Antes da porta da graça se fechar, alguns mártires ainda derramarão seu sangue para a salvação de outros. Mas depois que Jesus lançar o incensário sobre a terra, nenhum filho de Deus será tocado. Anjos se tornarão escudos de luz ao seu redor. Anjos se tornarão escudos de luz. E você será protegido. Armas serão apontadas, mas o tiro não vai sair. Espadas serão levantadas e vão se quebrar. Porque anjos estão ao redor dos filhos de Deus, protegendo-os, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Queridos, amanhã nós vamos estudar a tragédia e a destruição que ocorrerá após o fechamento da porta da graça. Mas eu estou feliz por Jesus Cristo considerar a mim e a você a menina dos seus olhos. Eles são meus, disse Jesus. Eu fiquei muito feliz ontem à noite, quando o Euler veio à frente e oramos com ele. E na saída, nós recebemos a feliz notícia de que a Nilce também quer se batizar sábado. E também a Leila quer se batizar sábado. Eu quero fazer uma oração pelo Euler, pela Nilce e pela Leila. Elas estão aqui? Venham aqui à frente, eu quero fazer uma oração com vocês. Queridos, quem sabe o Espírito Santo está falando ao seu coração. A Nilce disse para mim ontem lá na saída, pastor, eu não fui lá na frente, mas eu tomei minha decisão. Parabéns, Nilce, parabéns. A Leila também disse, pastor, eu não fui lá na frente, mas eu tomei minha decisão. Parabéns, Leila. Queridos, se você tiver coragem, você vem aqui à frente e vem orar com a gente. Mas se você não tiver coragem, e na hora que estivermos orando, você abrir o coração a Jesus e dizer, obrigado, Jesus, porque eu sou a menina dos teus olhos. Aceita a minha decisão, me entrega, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu quero também crer e ser batizado. Você será aceito. Nós vamos neste momento nos ajoelhar para orarmos com eles. Se alguém quiser vir e se unir a eles nesta oração, está em tempo. Que Deus toque no seu coração. Que você venha sem constrangimento algum. Existe alguém que está desejoso, tocado pelo Espírito Santo, alegre por ser a menina dos olhos de Jesus e quer proclamar o nome de Jesus publicamente, dizendo, eu o amo e eu quero também pertencer ao povo de Deus? Agora é o momento, queridos. Agora é o momento. Nós vamos ter uma linda festa batismal no sábado.
Vamos nos ajoelhar. Vamos pedir a bênção de Deus sobre vocês. Pai querido, bondoso Deus, Deus das misericórdias, cujas misericórdias são novas cada manhã. Obrigado porque o Senhor nos escolheu em Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe das trevas para a tua luz. Obrigado porque o Senhor nos fez filhos e filhas teus, registrando os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro. Obrigado pelo Espírito Santo que trabalha incansavelmente, convertendo corações, convencendo-nos dos pecados. Obrigado pela decisão do Euler, pela decisão da Nilce, pela decisão da Leila. Obrigado, Pai, pela decisão de outros que estão sendo tocados pelo Espírito Santo nesse momento. Dá-nos o arrependimento, leva-nos para a confissão e dá-nos o perdão em Jesus. Sela o nosso nome no livro da vida. Trata-nos, Pai, trata-nos como a menina dos teus olhos. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor destes e de todos os que estão aqui, porque nós somos teus. Em nome de Jesus pedimos, venha logo nos buscar. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado.